Você já ouviu falar de Fumimaro Konoe? Provavelmente não. Mas esse homem foi, talvez, o mais próximo que o Japão teve do ditador alemão e italiano. Não pelo assassinato em massa, mas pela ideologia, pela centralização do poder e pelo flerte com o totalitarismo. Fumimaro Konoe nasceu em 1891, em Tóquio, mas sua origem vinha de muito antes disso. Ele fazia parte da aristocracia japonesa, daquelas famílias que carregavam séculos de tradição e influência. Era descendente direto de regentes imperiais, gente que, mesmo sem usar espadas, mandava mais que muito samurai. Desde cedo, Konoe foi preparado para liderar. Estudou filosofia e política na Universidade Imperial de Kyoto e mais tarde foi enviado à Europa. Lá, viu o caos deixado pela Primeira Guerra Mundial e voltou para o Japão com uma certeza incômoda: o mundo liberal e democrático estava em crise. Em 1937 que ele chegou ao auge do poder, assumindo como primeiro-ministro. Era um momento delicado. O Japão já estava com os dois pés enfiados na China, em uma guerra brutal, e o povo japonês, cansado das crises econômicas, estava cada vez mais seduzido por ideias nacionalistas. Konoe parecia o homem certo na hora certa. Jovem, culto, eloquente. Mas também ambíguo, hesitante, e cercado por generais com sede de sangue. Durante seu governo, tentou criar uma imagem de unidade nacional. Falava em harmonia entre capital e trabalho, em espírito coletivo, e em um Japão que devia se libertar das amarras do Ocidente. Mas, por trás dos discursos bonitos, a realidade era mais sombria: repressão política, censura à imprensa, perseguição a dissidentes, claro, a continuidade das agressões militares no exterior. Konoe criou o que ele chamou de Nova Ordem na Ásia Oriental, uma ideia bonita no papel onde os países asiáticos se uniriam sob a liderança do Japão, mas que, na prática, significava dominação imperial. Ele acreditava que o Japão devia ser o farol da Ásia, e que a China e outros vizinhos deviam se submeter à sua influência. Uma espécie de destino manifesto oriental. Só que o tempo mostrou que Konoe era mais idealista do que estrategista. Ele não tinha pulso para controlar os militares, e muitos historiadores acreditam que ele era apenas uma fachada civil para um governo que já estava completamente nas mãos do exército. Tentou negociar com os Estados Unidos para evitar um conflito direto, mas foi ignorado. No fundo, Washington já viu o Japão como uma ameaça e Konoe não oferecia nenhuma garantia de mudança real. Konoe não era um militar, mas vinha de uma linhagem nobre. Era príncipe, com sangue azul, herdeiro de uma das famílias mais antigas e influentes do Japão. E foi justamente esse pedigree que lhe abriu as portas da política. Nos anos 1930, enquanto o mundo se radicalizava, ele se tornava primeiro-ministro em uma nação à beira do abismo nacionalista, expansionista e dominada por generais. Mas o que torna Konoe tão controverso é a sua ambiguidade. De um lado, ele se dizia um homem da paz. Do outro, deixou que o exército japonês cometesse atrocidades impensáveis na China. Foi sob seu governo que aconteceu o massacre da China citado em muitos vídeos do canal. Ele não fez nada para impedir. Mais ainda, foi no seu governo que o Japão assinou o pacto tripartite com a Alemanha totalitária e a Itália do ditador fascista, selando a aliança do eixo. Konoe acreditava que o liberalismo ocidental havia falhado. Admirava o modelo fascista do ditador Benito, com seu apelo à unidade nacional e ao Estado forte. Propôs criar um sistema imperial nacional, com partido único, e chegou a fundar a Associação de Assistência ao Governo Imperial, uma espécie de partido de massa, autoritário, que lembrava muitos modelos europeus da época. Ele não usava farda. Não discursava gritando. Mas tinha uma visão de mundo onde a democracia era descartável. Achava que o Japão tinha um destino imperial, superior, e que devia liderar a Ásia mesmo que à força. Apesar disso, Konoe também se sentia preso. Sabia que o Japão estava indo rumo ao desastre, mas não teve coragem ou poder para barrar os militares. Quando tentou negociar a paz com os Estados Unidos, já era tarde demais. E quando o ataque a Pearl Harbor aconteceu, ele já não estava mais no governo. Mas deixou o terreno preparado. Em 1941, ele renunciou. Saiu do governo às vésperas do ataque a Pearl Harbor.
Sabia que o Japão estava cavando sua própria cova. Em seus últimos anos de vida, escreveu memórias amargas, tentando justificar suas decisões. Fumimaru Konoe tinha uma característica curiosa. Apesar de representar a elite aristocrática do Japão imperial, ele se via como um reformador. Um príncipe que queria modernizar o império, mas sem destruir suas tradições. Na juventude, ele chegou a escrever um ensaio que causou polêmica no alto escalão japonês. Nele, criticava duramente o Tratado de Versalhes e previa que o Ocidente, dominado por interesses financeiros e imperialistas, estava fadado ao declínio. Essa visão moldou sua política externa. Para Konoe, o Japão tinha que se livrar da influência ocidental e liderar a Ásia com um novo tipo de ordem, uma ordem asiática, mas sob o controle de Tóquio. Um dos pontos mais obscuros da sua trajetória foi sua relação com a polícia do pensamento, a temida Tóquio, que ele não só tolerou, como fortaleceu. Essa polícia política vigiava intelectuais, jornalistas e qualquer um que ousasse questionar a autoridade do Estado ou do imperador. Era o braço do totalitarismo japonês, e Konoe sabia disso. Outro aspecto interessante é que, apesar de seu verniz refinado, ele era extremamente supersticioso e acreditava em presságios. Consultava monges e fazia votos budistas antes de decisões importantes, algo que parece contraditório para alguém tão racional em aparência. Durante seu segundo mandato como primeiro-ministro, em 1940, ele liderou a transição para o que ficou conhecido como o Estado Total de Guerra. Foi quando aboliu os partidos políticos, fundiu todos em um só movimento, a já citada Associação de Assistência ao Governo Imperial. Era a versão japonesa dos partidos fascistas europeus, com juramentos de lealdade ao imperador e campanhas de propaganda que exaltavam o sacrifício e o espírito coletivo japonês. Um detalhe marcante: Konoe nomeou Hideki Tojo, um general radical e linha dura, como ministro da guerra. Essa escolha se voltou contra ele. Tojo rapidamente se tornou o homem mais poderoso do governo e, pouco depois da renúncia de Konoe, assumiu o cargo de primeiro-ministro e foi ele quem comandou o Japão durante o ataque a Pearl Harbor e o grosso da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Konoe foi o homem que abriu o caminho para Tojo, mesmo sabendo dos riscos. Nos seus últimos meses de vida, já após a rendição do Japão, Konoe escreveu um memorial chamado Reflexões sobre a Guerra, onde criticava abertamente os militares por arrastarem o país para um conflito impossível de vencer. Mas ao mesmo tempo, tentava limpar a própria imagem. Tentava parecer vítima do sistema que ele mesmo ajudou a construir. Mas já era tarde. Quando a guerra terminou, em 1945, os americanos vieram atrás dos líderes do regime. Konoe sabia o que o esperava. Em dezembro daquele ano, engoliu uma cápsula de cianeto. Morria ali não só um príncipe, mas um símbolo de uma era que o Japão preferiria esquecer. No fim das contas, Fumimaru Konoe foi um homem dividido. Entre o velho Japão aristocrático e o novo mundo militarizado. Entre o discurso civilizado e a prática autoritária. Entre a diplomacia e a guerra. E é justamente nessa tensão que sua história continua relevante como um aviso sobre os perigos de homens que, mesmo bem-intencionados, flertam com o autoritarismo em nome da ordem. A história de Fumimaru Konoe é a de um homem que tentou ser o arquiteto de um novo Japão, mas acabou sendo apenas mais uma peça num regime que mergulhou o país no horror da guerra. Ele não foi como o austríaco que se tornou ditador da Alemanha. Não foi como o fascista que teve um final trágico. Mas andou perigosamente perto. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!